É uma honra estar aqui e um prazer muito grande poder começar o dia aqui em Petrópolis. Um lugar tão agradável. Eu tomei um cafezinho da manhã ali na padaria do lado, foi muito legal. E muito bom também poder começar o dia cantando o hino do Brasil. Eu acho que se todos nós fizéssemos isso de vez em quando, e todo mundo no país, eu acho que seríamos um país mais justo, mais batalhador e que teria menos problema de corrupção, roubo e companhia, né? Que a gente possa levar esse exemplo para as nossas casas. Pessoal, o objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre grandes desafios que o empresário contábil está enfrentando no Brasil. Eu acho que não preciso falar nada que os desafios são grandes. A gente acabou de ver uma palestra super bem feita e proferida a respeito da importância de você ter um seguro civil para o seu escritório. É uma das poucas profissões hoje que o camarada entra na faculdade já se preocupando com seguro para se der algum problema quando ele estiver exercendo a profissão dele. Então, isso já ilustra bastante bem os desafios que o profissional contábil tem, né? Então, acho que por causa desse motivo é bastante seguro a gente dizer que o contador é um dos profissionais hoje que tem mais desafios para o futuro. E eu escolhi essa foto porque eu acho que ela ilustra bastante bem a vida do contador de hoje, né? Um camarada andando numa ponte bamba, que muda o tempo todo, com vento de tudo que é lado, ninguém para ajudar, muita gente para atrapalhar. E se a gente for citar alguns dos desafios que o empresário tem, o primeiro deles, a gente já falou, obrigações e riscos financeiros que se multiplicam, né? Geram grande, continuam crescendo. Segundo, encontrar mão de obra de qualidade cada vez mais difícil, em parte porque a gente está num ambiente tão complexo, realmente poucas pessoas têm capacidade de entender todas as regras, todos os procedimentos e botar isso em prática com determinação no seu dia a dia, né? Ainda mais quando a gente vê uma nova geração aí que talvez tenha menos comprometimento, quer passar 3 meses numa empresa e virar presidente, tem dificuldade de começar do zero, fazendo aquele trabalho que provavelmente todos nós aqui fizemos para crescer e aprender um ofício, né? Um problema que eu vejo muito grande, eu tenho conversado com muitos donos de escritório, é que cada vez mais os empresários percebem pouco valor do trabalho do contador. Para mim, isso é decorrente do fato do contador ter gasto cada vez mais tempo com obrigações fiscais. Quando um contador gasta o tempo dele cumprindo obrigações, o empresário não percebe o valor para ele tocar o negócio dele. Ele não sabe que tem um goleiro ali impedindo ele de tomar uma goleada, mas a verdade é que, se ele puder escolher entre 2 escritórios que fazem a mesma coisa, ele vai escolher o mais barato. Ele não vê uma diferenciação. É diferente, quando você vai no médico, você paga mais quando você vai no médico bom. Um médico que te ajuda, em quem você leva fé. Então, eu acho que o contador tem esse desafio de conseguir se diferenciar. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui na frente. Como o processo de contabilidade e todas as regras envolvidas são complexas, existe um fenômeno muito grande de produtividade decrescente. Às vezes você vê um camarada que começa como um contador autônomo, tem 10 clientes, vai bem, ganha dinheiro, ele começa a ter mais clientes, o escritório dele começa a ficar bagunçado, os clientes começam a ficar insatisfeitos, ele tem que contratar mais gente e ele ganha cada vez menos dinheiro. Quanto mais cliente ele tem, menos ele dorme dinheiro e menos dinheiro ele vê na conta dele no final do mês. E retorno financeiro decrescente. Ou seja, o desafio do contador é muito grande. Para piorar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho que gerenciar um escritório de contabilidade é cada vez mais parecido com gerenciar uma fábrica. Com um agravante muito sério. O insumo vem do seu cliente. E grande parte das vezes, o seu cliente, que tem que te mandar a informação, é super, super desorganizado. Tenho certeza que esse ambiente aqui ilustra bem o departamento financeiro de grande parte dos clientes que vocês têm. E, por final, eu queria compartilhar com vocês, no final dessa introdução, alguns resultados de uma pesquisa que a gente fez com mais de 12 mil empresas, perguntando para eles várias perguntas sobre a natureza entre a relação deles com os contadores deles. E a gente descobriu algumas coisas interessantes. A primeira delas é que 67% dessas empresas não recebe qualquer tipo de relatório do seu contador. Nenhum tipo de relatório que ajude ele a gerenciar a empresa dele. Foi aquilo que eu falei antes, o contador está debruçado em cumprir obrigações. E o segundo ponto, que pode ser preocupante para muita gente, 20% dessas empresas pensam em trocar de contador nos próximos 6 meses.
Olha que situação complicada. Quem é que acha que essa é uma situação complicada e difícil? Pode levantar a mão, pessoal, quem acha? Eu acho que essa é uma situação super desafiadora. Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é que talvez isso seja a maior oportunidade profissional que vocês vão ter na vida de vocês. A gente está falando aqui sobre mudanças de regra, sobre E-Social, sobre SPED fiscal, SPED contábil. E quando a gente fala que 20% das empresas pensam em trocar de contador nos próximos 6 meses, a gente está falando que existem 2 milhões de pequenas empresas no Brasil que vão procurar um novo contador. Esse número, sem dúvida, é preocupante para vários contadores, mas isso representa uma oportunidade gigantesca para aqueles contadores que souberem lidar com essa complexidade, que souberem se adaptar a essa mudança de regra, essa mudança de legislação, e oferecerem um bom serviço para os seus clientes. Imagina esse número, 2 milhões de pequenas empresas estão dispostas a mudar de contador. Você que está sentado aqui, talvez você perca 20% da sua base de clientes, talvez você ganhe grande parte dos clientes que seus competidores vão perder. E o que separa o camarada que vai perder do camarada que vai ganhar é conseguir lidar bem com essa complexidade crescente que se apresenta. Grande parte dos contadores fala sobre complexidade, e eu acho que isso é grande parte do desafio que o contador tem. Complexidade. São processos pouco simples, que se tornam cada vez mais difíceis. Então, o que eu queria fazer aqui hoje com vocês é compartilhar com vocês algumas práticas que existem em outras indústrias que aprenderam a lidar com a complexidade. E eu tenho certeza que o contador que assimilar isso, que conseguir incorporar isso no seu método de trabalho, vai conseguir se diferenciar e vai conseguir abocanhar esses clientes que estão insatisfeitos com alguns dos seus escritórios. Essa foto representa um pouco isso. Isso daqui é uma placa-mãe de um iPhone. Tenta pensar o tamanho do desafio da Apple de desenvolver, fabricar e vender um iPhone. Esse iPhone é desenvolvido na Califórnia, ele é fabricado na China, com produtos que são fornecidos por centenas de fornecedores. Esse iPhone ele conta com a participação de milhares de funcionários, e depois esse iPhone é distribuído para o mundo inteiro. Tenta imaginar o trabalho envolvido em se fazer isso de uma forma bem-sucedida. Tenta pensar na complexidade envolvida em se fabricar um carro, por exemplo. Esse carro daqui é o modelo Auris da Toyota. Ele é fabricado numa fábrica da Toyota que fica na Inglaterra. A Toyota é uma empresa japonesa, ela tem 2 fábricas na Inglaterra, essa é uma delas. Pensa na complexidade quando você pensa em expandir seu escritório. Pô, acho que eu vou alugar mais uma sala, vou crescer, isso vai dar mais trabalho. Agora, pensa no desafio que esses camaradas têm ao gerenciar uma fábrica que tem 2,3 milhões de metros quadrados. Imagina o desafio envolvido só em botar esse lugar aqui para funcionar, alimentar esse pessoal, fornecer luz. Essa fábrica tem cerca de 3 mil funcionários. Para se fabricar um carro, são necessárias 30 mil peças, que são fornecidas por 1.060 fornecedores. Imagina o desafio de gerenciar isso. Para se fabricar um carro, são necessários milhares e milhares de processos. O custo de um erro pode ser incalculável. A gente está falando aqui sobre o custo de fazer uma declaração com atraso, das multas que isso gera. Agora, imagina se a Toyota fabricar um carro com defeito. Esse carro, por algum defeito, sofreu um acidente e algumas pessoas falecerem. Imagina o custo disso. Imagina o custo se esse camarada aqui quebrar essa máquina. A linha de produção inteira vai ficar parada, o custo que isso não vai gerar para a empresa. O padrão de qualidade exigido é altíssimo. Quando a gente vai comprar um carro, a gente quer um carro perfeito. A gente não quer saber de um carro que é verde, mas tem umas pintinhas vermelhas ali, porque o camarada da pintura deixou respingar um pouco. A gente não quer saber de um carro novo que vem com o estofado um pouco rasgadinho ali, porque infelizmente raspou ali. Pô, meu amigo, desculpa, mas passou por isso. Ninguém quer saber disso, a gente quer um carro perfeito. O nível de automatização é mediano. Talvez você ache, pô, mas o carro sai perfeito porque você aperta o botão e sai o carro no final da linha. Tem 3 mil pessoas que trabalham todos os dias nesses postos de trabalho.
E o resultado é fantástico. Se você for pensar o resultado só dessa fábrica, na Inglaterra, ela fabrica 179 mil carros por ano, o que dá quase 500 carros por dia, com um nível baixíssimo de erro, com alta satisfação dos clientes. A Toyota é uma empresa que cresce de forma rentável, apesar da grande competição. O que eu estou querendo falar com isso, pessoal? O que eu estou querendo falar para vocês é que o ser humano conseguiu, ao longo do século, desenvolver um método de trabalho para lidar com a complexidade. Fabricar um carro desse provavelmente é 100 vezes, 1000 vezes mais complexo do que a gente incorporar um E-social nas nossas rotinas, por exemplo. Muito, muito mais complexo. Mas os engenheiros, talvez principalmente os engenheiros de produção, ao longo dos séculos desenvolveram essa capacidade, essa habilidade. Não basta vontade, você tem que adquirir novas habilidades. Por isso que eu digo que o contador, que vai ser bem sucedido nessa nova dinâmica, ele vai ter talvez que sair da sua zona de conforto. Ele vai ter que aprender novos conceitos e novas capacidades. E eu acho que temos muito para aprender com os engenheiros na forma como a gente tem que lidar com a complexidade. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse. Existem métodos de trabalho que conseguem gerar resultados fantásticos, mesmo num cenário complexo. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse, saindo um pouco desse universo fabril, que talvez não seja tão familiar para a gente, entrar num ambiente que é mais familiar para a gente, que é um banheiro, todo mundo aqui tem um banheiro em casa, tem um banheiro no escritório, é o seguinte, esse banheiro deplorável, ele produz um resultado na gente. Ele produz repulsa, ele produz vontade de ir embora e falta de comprometimento em melhorar. Enquanto que esse outro banheiro, provavelmente tem o mesmo tempo de vida do outro, mas o resultado dele hoje é fruto de um processo de trabalho que produz na gente conforto, tranquilidade, vontade de voltar e, o mais importante de tudo, eu me sinto obrigado a não deixar esse lugar sujo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, um método de trabalho que gera resultados ruins, que nem esse banheiro aqui, tende a gerar resultados cada vez piores. Quando você entra nesse banheiro, você quer ir embora. Você quer pegar o papel ali que você limpou a mão, jogar para trás e sair correndo. A tendência é que esse banheiro fique cada vez pior. Enquanto isso, quando você vem nesse banheiro, você se sente constrangido se você jogar um papel no chão. Ou seja, processos de trabalhos diferentes geram resultados diferentes. E esses resultados tendem a se aprofundar ao longo do tempo. O que é um escritório de contabilidade que gera bons resultados? Que gera uma percepção boa no cliente? É um escritório de contabilidade que tem clientes satisfeitos, que tem funcionários motivados, que tem processos organizados. E como esse escritório tem essas características, os clientes têm a motivação de ajudar esse escritório a continuar se organizando. Pô, cheguei lá, o negócio é tão organizado, pessoal, que eu vou mandar minha movimentação financeira para eles todo dia 5 do jeito que eles me pediram. Porque se eu não mandar, vai ser uma vergonha tão grande eu vou ser o único cliente que não faz isso. Enquanto que se eu entro no escritório de contabilidade e é uma bagunça, eu tenho certeza que ninguém ali tem a mínima ideia se eu mandei ou nem mandei minha movimentação financeira. Eu mandei 3 meses, fiquei sem mandar 2 e ninguém reclamou. O que me faz querer ajudar esse escritório a se organizar? Pouca coisa. Então, pessoal, métodos de trabalho diferentes geram resultados diferentes. E eu queria seguir nessa dinâmica aqui de banheiro, porque é um universo familiar para a gente, e começar a discutir alguns conceitos desse método de trabalho. A gente vai assistir esse vídeo aqui, que é rapidinho. Dura 1 minuto e meio. E daqui a pouco a gente vai voltar aqui para conversar. People ask me, how do you build a lean culture? I always take them to the bathroom. I'm going to show you a couple things about lean. The way I'm shooting this video is lean, as well as the way our bathroom is done. I'm actually shooting this entire video on my own with a pole, and you'll see that in a minute in the mirror. But when you come to our bathroom, we have 6 easy steps that tell you exactly what you need to do to clean the bathroom, so it's predictable. The bathroom always stays perfect. We even have a picture of the person who's responsible for cleaning the bathroom that day, and it just Velcros on and off.
So again, everybody cleans the bathroom here. We don't have a janitorial service. We all do it. Now let's go inside and take a look. The interesting thing about our bathroom is it's used by 43 people every day, and I'm at the end of the day shooting this film, and look how clean it is. There's nothing anywhere. Everybody keeps the bathroom perfectly all day long because we've created a standard and we expect that standard to be maintained. On our shelf with all of our supplies, we have everything labeled perfectly. The paper towels are here. We can easily see when we're running low to reorder. We have the tissue paper, personalized. Instead of just being thrown about, we created a special box so people can keep their things in there and it doesn't look cluttered or messy. You can see everything's down here, including the plunger and the toilet paper brush. Everything's in here, and when you come over to the sink area, you notice there's no spots on the mirror, and I didn't clean this before I came in and shot this video. That's the way it stays, as well as the sink. Everything stays at this level because that's part of our lean culture of leaving things better than you found it. Continuous improvement. That's the way every bathroom, all 5 of them, look in this facility, and that's how we started to build a lean culture, by going to the bathroom, creating a standard and saying everything now needs to look like the bathroom. Esse desafio de manter um banheiro arrumado é um desafio que todos aqui já enfrentaram. Está vendo na sua casa, no seu escritório, eu já enfrentei várias vezes. E não basta querer ter um banheiro arrumado para ele ser arrumado. Você pode virar para os seus funcionários e falar: pessoal, daqui em diante o banheiro é arrumado, ninguém suja. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Algumas pessoas tentam colocar um papel escrito na parede falando: pessoal, mantenha o banheiro limpo, assinado administração. Isso funciona. Às vezes você vê isso num posto de gasolina, o banheiro é um nojo, e esse papelzinho está lá, colado na parede. Esse camarada é um fanático por um processo que foi desenvolvido pela Toyota. Por isso que eu mostrei o exemplo da Toyota ali mais cedo. Um desafio que pode ser simples numa primeira olhada, ele requer um método de trabalho para você conseguir ter bons resultados. E aquele camarada mostrou um banheiro usado por 50 pessoas, que é super limpo. O que ele fez? Primeiro ele definiu processos claros na parede, de como limpar o banheiro. Então qualquer pessoa, por mais desastrada que seja, está vendo ali como o banheiro tem que ser limpo. Ele tem uma foto da pessoa colada na parede, que é responsável pelo banheiro naquele dia. Ele tem uma prateleira totalmente organizada com todos os produtos necessários para você cumprir o processo. E o resultado é fantástico. 50 pessoas usam o banheiro e o banheiro é totalmente limpo. O que essa metodologia enxuta, ou toyotismo, está baseada? E é um pouco disso que eu acho que o contador do futuro tem que começar a se inspirar. Está baseado em 3 pilares. Está baseado em processos, está baseado em ferramentas e está baseado em pessoas. E sempre que eu vejo um dono de escritório de contabilidade que chegou com uma organização super organizada, que conseguiu passar de 100 clientes, 70 clientes, que geralmente é uma marca crítica ali, a partir desse momento, se você não tem um nível de organização, você fica ali meio patinando, porque você perde cliente, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Os donos de escritório de contabilidade que eu tenho conhecido, que conseguem passar por essa marca e chegar a 150, 200, 300 clientes, são pessoas que cada uma, à sua forma, trabalha muito bem processos, ferramentas e pessoas. Isso daqui, pessoal, é um tripé. Se você montar a sua organização baseada só num desses pilares, o negócio não vai ficar de pé. Se você montar só em 2 desses pilares, também não vai ficar de pé. Você precisa focar em processos, ferramentas e pessoas. E o que a gente vê é que quando você faz isso, você entra num processo de melhoria contínua. O seu escritório tende a se organizar cada vez mais, os seus funcionários começam a dar ideias boas, produtivas, e você entra numa ascendente de produtividade e de ganho de organização. O que é ter processos para um escritório de contabilidade? Processos têm que ser simples, processos têm que ser claros, processos têm que ser sempre visíveis. Então, como uma fábrica da Toyota gerenciaria um escritório de contabilidade se tivesse aqui no Brasil, na minha humilde visão? Esse escritório teria o posto de trabalho do seu colaborador. Vamos supor que esse aqui seja o departamento contábil. Super bonitinho, concordo, é diferente do meu também, mas devemos almejar ter um posto de trabalho desse um dia. Mas uma coisa que faz toda a diferença aqui não é a decoração do posto de trabalho, mas essa folhinha aqui, ó. O que é isso?
O que eu fiz aqui foi simplesmente fazer um paralelo entre aquele banheiro, que define muito claramente os seus processos, e um departamento contábil. Vamos supor que no seu departamento de contabilidade você tem uma ficha dessa colada na parede. E nessa ficha você fala que clientes são atendidos por esse departamento. Você fala quem é a pessoa responsável por esse departamento. Nesse caso aqui é a Maria Fernanda. O que é fantástico, porque se o departamento der um bom resultado, a Maria Fernanda vai ficar em evidência, vai ficar super feliz. Então ela tem toda a motivação do mundo para fazer um bom trabalho, e você mostra a equipe responsável por esse departamento. Então, de uma hora para outra, não é mais você a pessoa responsável por fazer o departamento ir bem. Você deixou muito claro que essas pessoas são responsáveis por tocar esse departamento. Isso gera um efeito que pode ser um pouco desconfortável para elas num primeiro momento. Caramba, agora eu estou em evidência, não posso deixar a bola fora. Por outro lado, é tudo que você quer. A responsabilidade maior sua passa a ser acompanhar o andamento disso, mas as pessoas já se sentem responsabilizadas. E para elas se sentirem responsabilizadas, elas também têm que se sentir valorizadas, ganhando evidência. E por último, essa folha também traz os processos. Então, essa folha explica que esse departamento tem até o dia 5 para receber a movimentação dos clientes, tem até o dia 10 para classificar os lançamentos financeiros, tem até o dia 15 para, por exemplo, lançar no sistema, tem até o dia 17 para conciliar o banco, tem até o dia 18 para importar as informações do módulo de departamento pessoal e de departamento fiscal, e tem, por exemplo, até o dia 20 para validar o balanço com o cliente. Eu sei que é uma agenda audaciosa, mas imagine você, um funcionário que você acabou de contratar, um camarada que acabou de se formar em contabilidade e que chegou no seu escritório para trabalhar no departamento de contabilidade. Pessoal, na grande maioria das vezes, esse camarada não sabe nada do dia a dia de um escritório. E a pessoa que vai explicar para ele o que ele tem que fazer já é a terceira pessoa no telefone sem fio para quem você explicou. Então, você explicou para uma pessoa que foi embora, passou para outra, essa outra não tem paciência para explicar, passou para outra e explicou para esse camarada. Então, esse camarada ele chega, ele está perdido. Ele não entendeu as rotinas, ele não entendeu os prazos. O simples fato de você botar isso na parede, o camarada já se sente tão mais confortável. Ele, caramba, não estou perdido. Sempre que eu achar que eu estou perdido, eu vou olhar para a parede, vou saber o que eu tenho que fazer, vou poder dar uma informação precisa para o meu cliente. Além disso, o camarada tem muito mais condições de sugerir melhorias. Talvez ele vire para você e diga, pô, Gabriel, o negócio é o seguinte, para o cliente mandar a movimentação até o dia 5, que é nosso objetivo, será que não é uma boa ideia a gente mandar um e-mail para todo mundo no dia 29? Olha que ideia fantástica que o camarada teve. Mas ele só consegue ter essa ideia a partir do momento que o processo está claro na cabeça dele. Então, deixar esse processo claro é muito importante. Segunda coisa importante, ferramentas. Não adianta ter processos se você não tem ferramentas para acompanhar o andamento desses processos. Aspectos importantes com relação à ferramenta. As ferramentas têm que ser simples. Vira e mexe, eu encontro pessoas que são muito bons de processo, têm uma capacidade lógica super avançada, então criam uma ferramenta super complexa. E aí, quando ele vai passar o funcionamento dessa ferramenta para um funcionário, o camarada não alcança, o outro não alcança, e ele vira o dono para gerenciar esse negócio. E esse negócio não se perpetua. Ferramentas têm que ser simples. É importante que as ferramentas se integrem e gerem ganho de produtividade. A gente falou aqui sobre SPED, sobre E-Social. A gente está entrando numa época em que, como a Márcia falou, não entender de tecnologia não é mais uma opção. Para você cumprir as obrigações, para você ganhar produtividade e conseguir entregar valor para o seu cliente, é muito importante que você entenda de tecnologia. E é super importante que essas ferramentas te ajudem na gestão do negócio. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui uma ideia de relatório. É uma ferramenta para acompanhar o andamento dos processos críticos do mesmo departamento de contabilidade. Então, vamos supor que você tenha um relatório para cada departamento da sua empresa. Você pode ter para outros aqui, tá? Você vai ter um para o contábil, um para o fiscal, um para o departamento pessoal, e você vai ter um para o seu escritório. Um relatório que você bate o olho e você sabe tudo o que está acontecendo. Então, eu queria compartilhar com vocês uma sugestão de como poderia ser esse relatório de acompanhamento do departamento contábil. Então, o que aconteceria?
você teria, no mesmo posto de trabalho, os processos do departamento de contabilidade, mas você também teria um painel que te mostra a evolução das atividades-chave. Como você faz hoje para saber se o departamento de contabilidade fez o trabalho dele direito? Na grande maioria dos escritórios de contabilidade que eu vou, isso é impossível. O dono do escritório tem que ir no departamento e perguntar: vem cá, pessoal, a gente fez tudo que tinha que fazer? O camarada diz que sim, diz que não, você não tem como conferir, você não consegue ajudar a sua equipe a desbloquear uma atividade, porque não existe essa visualização clara e instantânea. Então, como seria esse painel? Vou dar um zoom aqui mais perto para a gente ver. Vamos supor que esse seja o painel do departamento de contabilidade. É um painel que te mostra se as atividades básicas foram feitas mês depois de mês. Então, a primeira coisa que eu vejo é um painel que me mostra como está o andamento do departamento como um todo. Vamos supor que você soubesse, a qualquer momento do dia ou da noite, quantas transações financeiras o seu departamento contabilizou. Eu já estou vendo aqui, olha que legal, meu departamento contabilizou 3.500 operações em janeiro, 3.700 em fevereiro e 4.000 em março. Quantos erros foram gerados naquele departamento que geraram algum tipo de retrabalho ou pagamento de multa? Em janeiro, nenhum. Em fevereiro, 3. Em março, 2. Eu, como dono do escritório, já posso ser proativo e perguntar: vem cá, pessoal, o que está acontecendo? Eu posso ajudar de alguma coisa, de alguma forma? Será que alguma falha do processo, alguma ferramenta que vocês não entenderam? Eu consigo agir rápido com relação a isso. Aqui eu vejo as principais rotinas. Então, receber a movimentação dos clientes, classificar, lançar no sistema, conciliar banco, importar informações e validar o balanço com o cliente. Vamos supor que nesse painel você veja em verde todas as atividades que foram cumpridas em dia. Vamos supor que você consiga ver em amarelo aquelas atividades que estão em risco de ficarem atrasadas. E em vermelho, aquelas atividades que já estão atrasadas. Olha como isso te dá insight do que você tem que fazer. Você chega de manhã no seu escritório, você passa no departamento de contabilidade e dá uma olhada nesse relatório. E você conclui: pessoal, a gente fez tudo bem em janeiro, tudo bem em fevereiro, apesar de ter algum risco aqui na validação do balanço, mas a gente está com um problema em março. Qual o problema? O problema é que a gente não recebeu o documento dos clientes. Você pode ser proativo antes disso gerar um problema em cascata e ligar para esses clientes e falar: pessoal, o pessoal aqui do departamento de contabilidade está de braço cruzado esperando vocês mandarem os documentos. Você descobre isso no dia. Você não descobre isso 3 meses depois. Você pode ser proativo e resolver esse problema. E aqui você vê isso por cliente. Caramba, o cliente bebê feliz, a gente processou 220 transações mais ou menos, foi até 300, tudo está bem feito, mas a gente está com um problema com um cliente restaurante legal. Olha o que aconteceu. O número de transações do cliente restaurante legal explodiu. Era de 800 por mês, foi para 1.300, foi para 1.700. Eu comecei a ter problemas de erro. Aqueles erros aqui, ó, aconteceram, na verdade, no restaurante legal. E isso está começando a engargalar o meu departamento contábil. Então, olha que insight interessante. O meu cliente está crescendo, isso está começando a gerar problema, o que já me permite resolver esses problemas. E, mais importante, já me permite cobrar mais desse cliente. Porque é um cliente que duplicou de tamanho. Então, eu tenho plenas condições de virar para ele e falar: cara, deixa eu te explicar um negócio aqui. Antes, a gente processava 800, agora triplicou. Eu preciso de 2 pessoas trabalhando no seu movimento, eu não preciso mais de uma. Então, isso é um argumento excelente para você negociar um ajuste de preço. Pode conseguir, pode não conseguir tudo, mas é bem melhor você saber isso na hora do que saber daqui a 2 anos e você nunca vai conseguir um aumento retroativo em cima desse cliente. É absolutamente impossível. Então, ter uma ferramenta que te permite fazer isso é super útil e super legal. E agora, vamos supor que você consiga consolidar todos os departamentos, o relatório de todos os departamentos e ter o relatório do seu escritório. Você vai ter uma ferramenta centralizada, para saber como o seu escritório está andando. Então, aqui você vai conseguir saber quantos clientes você tem. Pô, eu fui de 20 para 21 para 23 clientes em março. Olha que legal. O meu esforço comercial está dando certo. Os meus clientes que gostam do meu trabalho estão no boca a boca divulgando o meu serviço. Está funcionando.
Vamos continuar nessa linha. Isso valida a sua estratégia. Os erros totais do meu escritório foram de 5, 3 e 2. Está razoavelmente sob controle, talvez eu possa melhorar alguma coisa. Mas olha que informação importante. A inadimplência do meu escritório explodiu. Essa inadimplência estava em 5%. Os clientes que tinham que me pagar não estão me pagando. Isso explodiu para 15%. Então, imediatamente, eu posso fazer uma reunião com quem faz o financeiro, ou se sou eu mesmo, eu ligo para os meus clientes e já tento resolver esse negócio. É muito mais fácil você resolver um problema de inadimplência quando ele começa a correr do que quando o cliente está 6 meses atrasado. Se um cliente não te paga 6 meses, não tem a mínima chance de ele pegar, fazer um cheque de 6 meses e te dar. Não tem a mínima chance. Ele vai querer renegociar esse negócio, e aí você vai começar a não fazer o trabalho dele, e aí não vai dar certo. Isso aqui te permite agir na hora. E você consegue ver, por departamento, se tem algum problema ou não. Então, aqui você consegue ver a performance do departamento contábil, do departamento pessoal, do departamento fiscal, e por aí vai. Pessoal, o que eu quero motivar vocês aqui é para buscar estruturar o escritório de vocês em cima desses 3 pilares. E os 3 pilares fazem uma diferença gigantesca. É assim que a Toyota gerencia a fábrica delas. Muita gente pensa que são sistemas de computador super sofisticados. As pessoas estão testando isso há centenas de anos. Eles descobriram que o que faz sentido e o que muda o comportamento das pessoas é expor esses números e esse resultado. Se o relatório que depende a vida do seu escritório está numa pasta no diretório no Excel, você pode ter certeza que ninguém vai ver. Ninguém vai preencher e você vai ver uma vez cada 2 anos. Como você não vai ver, ninguém vai preencher. E você vai ficar no escuro. Se você pega isso e coloca na parede, as pessoas vão ter vergonha de não preencher esse negócio. As pessoas vão ter vergonha de cometer um erro bobo pela 3ª vez. E você vai começar a criar um escritório que se gerencia razoavelmente sozinho. Você não vai ter que ser aquele camarada que vai viver apagando incêndio. Você vai dar força para as pessoas, reconhecimento, e a tendência é que o negócio ande melhor sozinho. Mas para que isso funcione, nós temos o nosso 3º pilar. O 3º pilar são pessoas. Nada disso do que eu falei funciona se você não tiver pessoas treinadas, treinadas e treinadas. Cada vez mais você vai gastar tempo treinando pessoas e apagando menos incêndio. Tem uma coisa muito interessante nessa cultura toyotista, que ela fala o seguinte: quando uma pessoa comete um erro, 99% das vezes a culpa não é da pessoa. A culpa é em algum ponto no processo. Ou ela não tem a ferramenta certa, ou ela não conhece o processo, ou ela não foi treinada. Então, amigão, o que está faltando? É treinamento? Vamos sentar aqui e vamos fazer um treinamento. O que está faltando? Essa ferramenta você não sabe usar? Vamos fazer um treinamento. Pô, esse sistema é muito complexo. Pô, vamos buscar um sistema mais simples. Isso é super importante. As pessoas têm que ser respeitadas. Se as pessoas não se sentem respeitadas, não adianta você achar que ela vai tomar conta da sua empresa de uma forma saudável. Às vezes eu vejo umas organizações onde a dinâmica é tão ruim entre os colaboradores e os donos do escritório que as pessoas têm uma postura quase de sabotagem. Quer saber? Quero mais que esse negócio exploda. E se esse negócio aqui vai gerar multa, eu não vou estar mais aqui mesmo, porque eu vou pedir demissão daqui a 3 meses, e esse camarada vai se virar. Isso é o oposto do que você quer. Você quer que esse camarada queira fazer um bom trabalho, para ele crescer no seu escritório, para ele virar um gerente e ser remunerado. Isso que a gente tem que buscar. As pessoas têm que conduzir esse processo. Não adianta você achar que você vai tocar esse processo sozinho, as pessoas têm que participar. O camarada do departamento contábil tem que ser responsável por tocar isso no departamento dele. E, por último, as sugestões de melhoria vão acontecer constantemente. Uma coisa que é muito comum na Toyota, e eles falam isso abertamente, 85% das sugestões de melhoria vêm do chão de fábrica. Não vem do engenheiro que está na sala dele, não vem do presidente, vem das pessoas que estão trabalhando. É o camarada que está ali apertando o parafuso, que sabe que o tempo que ele para aqui para pegar o parafuso lá é perda de tempo. Então ele levanta a mão e fala: pessoal, posso sugerir um negócio? Vamos botar uma baciazinha aqui com os parafusos. Em vez de gastar 2 minutos para ir pegar, eu pego aqui e vou fazer 3 carros a mais por dia. Quem ganhou com isso? Sua empresa ganhou. Você ganhou. Mas se esse camarada, para ele fazer isso, ele tem que ser
premiado, tem que ser valorizado para ele ser envolvido nesse processo. Então, pessoal, só recapitulando, para esse processo começar, e ele é um processo que se aprofunda com o tempo, você começa, às vezes, melhorando o banheiro, e essa onda começa a pegar, os funcionários começam a gostar, os bons funcionários começam a gostar, que é uma coisa boa. Talvez os não tão bons não queiram esse tipo de exposição, mas você quer agradar os bons. Eu vi uma palestra muito boa ao dia que fala o seguinte: se você tem que agradar alguém, agrade seus bons funcionários. Ah, mas se eu fizer isso, algumas pessoas não vão gostar. Faça o que os camaradas bons gostem. Os ruins, se eles forem embora, é até melhor. Você tem a chance de contratar outros depois. Então, começar nesse processo, você precisa ter um tripé de processos claros, ferramentas boas e pessoas capacitadas e pessoas treinadas. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Espero que tenha sido útil para vocês, que isso abra a cabeça com relação ao universo que já existe. Essa metodologia que eu compartilhei com vocês é amplamente usada em várias indústrias no mundo. Eu acho que o que falta é a gente fazer essa ponte. São conceitos que não foram ensinados para o contador na faculdade, mas que o contador de sucesso do futuro vai ter que dominar. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Bom dia, eu sou a Mariana, eu sou sócia da MMG Consultoria Contábil. Eu assisti a palestra do Gabriel, gostei muito, ele tem uma linguagem muito clara. Gostei muito da palestra dele e várias dicas legais. Parabéns aí para o pessoal da Nibo. Muito prazer, meu nome é Felipe, eu sou estudante de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Petrópolis e em nome dos estudantes eu gostaria de dizer à empresa, ao Nibo, ao palestrante Gabriel Gaspar, que todos os temas, os assuntos tratados aqui foram de extrema relevância para a classe contábil e para nós futuros profissionais, porque vem demonstrar que a profissão contabilidade, com todos os seus desafios, ela ainda possui o suporte, possui toda a gama de conhecimento e experiência que a Unibo veio trazer para nós hoje em dia. Então nós nos sentimos muito mais confortáveis e muito mais seguros em nossa profissão. Então eu agradeço ao Gabriel e à Unibo por nos proporcionar essa oportunidade. Muito obrigado.